O paulistano está querendo saber o seguinte aqui. Ele está dizendo, no quesito call center, a TIM e a Claro surram a Vivo, é uma piada demorar meia hora para te atender. Hoje em dia todas as empresas têm call center e os operadores têm acesso total aos nossos dados e o que não falta nesse mundo é gente desonesta. Ouvi falar de empresas que recrutam pessoas para trabalharem em casa e isso deve ser um prato cheio para os espertos. O que mais preocupa são os bancos. Ele quer saber até que ponto os call centers são confiáveis, se existe algum tipo de garantia de sigilo com as informações. Provavelmente ele deve estar perguntando em relação a dados das pessoas. Exato, exato. O que eu posso dizer, conhecendo as empresas desse setor, é que são feitos todos os esforços possíveis e imagináveis para que haja segmentação, para que cada atendente tenha acesso somente àquilo que ele tem que ter acesso, para que não haja invasão nos sistemas, nas redes, nos servidores e assim por diante. Mas eu não posso dizer que hoje, no mundo em que vivemos, os dados estão totalmente seguros. A gente, nos últimos meses, viu casos absolutamente alarmantes com roubo de dados de grandes bancos, instituições, empresas de entretenimento, etc. Quer dizer, a gente está vivendo num mundo onde a questão da insegurança que a gente sente no que diz respeito aos dados é uma coisa crescente. Até porque, de uma certa forma, o próprio consumidor ele está abrindo cada vez mais com as redes sociais, etc., até demais, muitas vezes, principalmente quando ele amadurece e ele vê todo o rastro de informações que ele deixou pelo caminho. Então, eu posso dizer que as empresas fazem tudo o que é humanamente possível para preservar os dados dos clientes, mas também não dá para dizer que os nossos dados hoje estão totalmente seguros, porque isso comprovadamente já não é mais uma verdade absoluta. Okay. Tem mais uma pergunta? Tem pergunta sim, olha só, tem uma pergunta interessante aqui do Souza, que ele já está falando sobre o marketing, sobre o pós-venda, que é um ponto interessante da nossa entrevista de hoje. Ele está dizendo aqui, o marketing não termina quando o cliente compra, ele começa. Não é porque o cliente comprou que ele ficará satisfeito. Comprar é apenas o início de uma experiência. Então, como fazer uma boa pós-venda? Boa pergunta, interessante. Ótima pergunta. Na nossa empresa, já há pelo menos 20 anos que, diferentemente das outras, quando a gente assina um contrato com um cliente novo, a gente bate o sino, mas a gente não diz fechamos um negócio, a gente diz abrimos um relacionamento. Quer dizer, é uma questão de cultura, enxergar o momento da venda como o início e não o fim. Para as áreas comerciais, muitas vezes, o fechamento do contrato é o momento de esquecer daquele negócio e partir para o próximo. É uma questão de você desenvolver uma cultura que o fechamento de um negócio, de um contrato, de um projeto, é o início da relação, que pode se desdobrar em muitos negócios por muito tempo. Nós temos clientes como o Atlas Schindler, que a gente presta serviço ininterruptamente há 11 anos. E a nossa relação só se fortalece com os anos. Então, o que as empresas precisam entender é que o custo da conquista é muito alto. E é uma falta de bom senso deixar de investir na retenção, porque reter o cliente é muito mais barato do que conquistar um novo. Estudos que foram feitos mostram que, dependendo do produto, a nossa relação pode ser de 5 a 25 vezes mais caro conquistar um novo cliente do que reter o cliente da casa. Então, você se preocupar com a retenção não é somente uma boa prática, é uma coisa que faz todo sentido do ponto de vista financeiro para as empresas. E não só isso, porque o pessoal fala tanto em marketing, na questão dos clientes que são advogados da marca, né, e os clientes que são evangelizadores da marca.
Esses clientes são fantásticos, porque esses clientes eles não só defendem a marca, como eles vendem a marca para amigos, para família, etc e tal. E esse tipo de cliente só é conquistado com um relacionamento, com um bom relacionamento. E o bom relacionamento nasce do bom atendimento também. Quando a gente fala de evangelizadores da marca ou advogados da marca, não tem exemplo melhor do que o nosso cliente Harley Davidson. Ali os clientes chegam a tatuar a marca no corpo. Quer dizer, não existe fidelidade maior do que essa, até porque a gente sabe a trabalheira que dá depois se a gente quer tirar uma tatuagem, né? Então, essa postura absolutamente fanática no atendimento a cliente é que faz com que a Harley seja o que ela é. Quando hoje nós atendemos, por exemplo, o ROG, que é o Harley Owners Group, é uma atenção aos detalhes, aos mínimos detalhes, para que cada cliente seja bem atendido, que é o que, com o tempo, vai fazendo que você construa essa relação de amor à marca, né? O famoso conceito de love mark, quer dizer, marcas amadas. Agora, eu vou pedir para o pessoal da ilha e da edição já deixar um vídeo que a gente trouxe aí do YouTube, já deixar mais ou menos no ponto, porque, Jimmy, você que é presidente da Proxys, que é uma empresa de contact center multicanal, eu quero abordar com você agora um assunto importante, que é a questão das redes sociais, né? A gente sabe que sites como YouTube, redes sociais como Facebook, Twitter, Orkut, elas estão se transformando numa arma poderosíssima para os consumidores e elas mudaram total e completamente a relação de forças entre as empresas e os consumidores, né? Os consumidores ganharam aí, digamos, canais fortes e poderosos para dar voz, para dar vazão à sua insatisfação quando ela, ou não, a sua satisfação também, o seu elogio também. Mas você sabe que a força da crítica é muito maior do que o do elogio, né? É aquela brincadeira que o pessoal fala assim, um cliente insatisfeito fala para 100, um cliente insatisfeito fala para 5, 10 no máximo, né? Então, a gente trouxe aí, só para ilustrar rapidamente, um caso que ficou famoso, um caso exemplar aí, que foi um desse senhor que a gente vai mostrar, só um trechinho também, porque o vídeo é longo, que cansado de tentar reclamar sobre uma geladeira da Brastemp, que ligou para todos os contact centers, etc e tal, fez um vídeo que virou uma febre na internet, manchou a imagem da Brastemp, acho que o presidente e a diretoria da Brastemp devem ter dado um rebuliço naquela empresa lá. Então, vamos soltar o vídeo rapidinho, só um trechinho aí pra gente dar... Tá no ponto. Vamos ver se tá no ponto aí. Parece que ele mora num condomínio fechado. Olha, a Brastemp trata mal os seus clientes. O camarada mora num bom condomínio, né? Um condomínio de classe média alta. Olá, você sabe o que é ficar 90 dias sem geladeira numa casa? É terrível. E é o que está acontecendo comigo desde o dia 8 de outubro, quando essa geladeira apresentou defeito. Um simples vazamento de gás. Eu chamei a concessionária Brastemp autorizada, que veio aqui, colocou gás, me cobrou R$ 268 e disse que dava garantia do serviço. Depois de alguns dias o problema apareceu novamente, eu chamei e colocar... A gente vai cortar o simpático senhor aí que está fazendo o seu depoimento, porque aí no caso a nossa intenção é só mostrar que ele colocou esse vídeo no YouTube e foi realmente, saiu em todas os jornais de propaganda e marketing que eu recebo, coisa e tal, todos eles publicaram isso daí, realmente deve ser. Mas eu quero saber de você, Jimmy, como especialista no assunto, o que você está vendo que está mudando na estratégia de atendimento das empresas com o fortalecimento das redes sociais? Qual a tua análise disso daí? Realmente, como você colocou, mudou a relação de poder. Hoje, o consumidor é quem manda. Ele consegue, às vezes, em minutos ou horas,
movimentar milhares, às vezes milhões de pessoas. A gente viu o que aconteceu em Londres e nas redondezas nos últimos dias, através do poder das redes sociais, que elas mobilizam e podem mobilizar inclusive países, como aconteceu nos países árabes no último ano e pouco. O que as empresas devem fazer, na minha opinião, para se adaptar a esse novo mundo? Primeiro, serem honestas, corretas e transparentes. Não tem outro caminho se você quer lidar com esse mundo que é cada vez mais aberto, no qual não tem como esconder absolutamente nada. Então, é uma questão de essência, questão de valores, de princípios. Se você quer ter sucesso nesse novo mundo, o caminho, na minha opinião, é o caminho da honestidade, do produto bom, do serviço bom, do atendimento bom e assim por diante. Essa é a essência. Não são técnicas de monitoramento de redes sociais ou de inserção de notícias em redes sociais ou de blogs, etc., que vão mudar a realidade pura e simples. Porque quanto mais poder o consumidor tem nas redes sociais, mais vai transparecer simplesmente a verdade. Porque o consumidor conectado, ele não tem nenhum interesse, nem a favor nem contra. Ele fala o que ele sente, o que ele percebe, o que ele vê. Então, se a empresa é boa, se a empresa é correta, se a empresa é justa, é isso que vai aparecer. Agora, se ela se comporta de forma escusa, seja no produto, no atendimento, nas condições comerciais, etc., isso vai aparecer. Então, na minha opinião, o caminho agora tende cada vez mais a equalizar o mercado para cima. Quer dizer, quem não tiver um bom nível, um bom produto, uma boa política, uma boa entrega, ele vai ser massacrado pelo poder da conectividade do consumidor. Agora, os clientes, eles estão preocupados em monitorar o que está sendo falado deles nas redes sociais? Algumas empresas estão se mexendo. Nós temos atividade, inclusive, nessa área de monitoramento de redes sociais. É uma área que está crescendo bastante, mas ainda tem muita empresa que não faz nada nessa área. Aliás, eu conheço algumas empresas de alguns setores regulados que preferem não saber para não ter que responder. É uma coisa absurda, na minha opinião, mas é uma coisa que ainda está acontecendo. Não vejo, não falo, não ouço, né? Caetano, como é que está a participação dos nossos internautas aí? Olha só, Gilberto, tem bastante comentário, inclusive uma das perguntas aqui que o Mena Barreto apareceu aqui, fazia tempo que ele não entrava. Ele mandou uma pergunta que eu vou fazer, mas que o Jimmy praticamente já respondeu, mas tem uma outra pergunta, eu vou só descrever porque eles colocaram. O engenheiro Carlos, por exemplo, trouxe um dado interessante. Ele disse aqui que um estudo mostra que 25% dos entrevistados dizem usar menos seus sites sociais favoritos do que quando começaram. O número sobe para 30% no Brasil. Apesar do crescimento impressionante do Facebook e do bom início do rival Google+, uma boa parcela dos usuários parece estar começando a se cansar das redes sociais, de acordo com uma pesquisa da consultoria Gartner. O Mena Barreto acabou colocando aqui que ele teve uma experiência que depois de um problema sério com o atendimento da Samsung, ele colocou uma hashtag no Twitter, Samsung descartável. Ele falou que rapidinho a empresa entrou em contato com ele e resolveu o problema. E aí o Mena perguntou, essa pergunta que eu disse que você praticamente já respondeu,